Porque eu gosto de começar a contar a história com o que eu chamo que é a base da metodologia ágil, que é o OKR. O que é o OKR? Essa sopa de letrinhas, né? É o casamento assim, de dois conceitos que são maravilhosos e quando se juntam ficam muito poderosos, que é o objetivo que você tem, qual é o seu sonho, onde você quer chegar, né? Qual é aquela frase que te inspira e que você sabe, pô, esse é o meu objetivo. E o KR, que é o resultado-chave, a tradução é Key Result, né? Que é resultado-chave, que é a tradução desse sonho num número, um resultado para você poder acompanhar. Então você tem um sonho que engaja todo mundo, engaja o time, mas ao mesmo tempo você tem como é que eu consigo acompanhar isso? Se o meu sonho é crescer, qual é o número que eu estou acompanhando para saber se eu estou crescendo? Se eu quero melhorar a qualidade, qual é o número que eu vou acompanhar para melhorar a qualidade? Isso é a base, assim, porque a gente precisa saber o que é sucesso para a gente, o que realmente importa para a gente, né? O OKR coloca isso. E aí depois você cria uma outra camada na metodologia, que é como é que a gente vai acompanhar. Então eu já sei onde eu quero chegar, eu já sei qual é o meu destino. Agora, semana a semana, a gente vai bater o bumbo para entender o que a gente fez essa semana, o que deu certo. Eu andei um pouquinho, estou um pouco mais próximo de onde eu queria chegar ou não. O que eu aprendi? O que eu vou fazer na semana seguinte? Isso é muito legal, essa metodologia, que ela é perfeita para inovação ou para ambientes que não são, que você não sabe muito bem. Eu acho que é isso que a gente está vendo aqui hoje, como é que vai ser o amanhã. Porque os planejamentos mais tradicionais, você faz aquele grande planejamento estratégico no final do ano, aí vai uma série de times seguindo, cara, mudou tudo, você não consegue, você já está com o planejamento pronto. Isso te permite que você esteja a todo momento fazendo ciclos curtos de 90 dias, sabendo que se alcançou em 90 dias, para depois ir para o seguinte. Mas o que aconteceu no meio dessa jornada, a gente está falando agora, chegando em novembro de 2022. O que aconteceu em novembro de 2022? Surge o ChatGPT, né? Ele vem para o público. E o que esse modelo de linguagem, né? Que foi uma loucura, que pegou o mundo e quem estava prestando atenção de assalto, né? Ele começou a conseguir com que você, na sua linguagem natural, se comunicasse com o computador, com a tecnologia, com tudo que o computador sabe. Você podia, perguntando com as suas palavras, obter respostas que antes a gente não tinha como. A gente tinha que saber perguntar. Ele entende a nossa linguagem. Ele entende ali o nosso português ou inglês ou japonês ou qualquer língua. E aí a gente começou, foi a primeira, aí a gente começa a se desafiar, né? Nós somos uma consultoria, a gente vende serviço, um serviço muito apoiado, né, nas pessoas, nos consultores. A gente tinha que sentar com os times para entender quais são os objetivos, para traçar quais são as ações, para acompanhar essas ações, né? Era tudo muito intensivo e gente. A gente falou o que essa ferramenta vai poder fazer para nos ajudar nesse lugar. Aí começamos, será que se a gente pega informações o suficiente do nosso cliente, ela consegue sugerir quais são os objetivos que esse cliente tem que seguir, que era o papel do consultor? Ou será que, além de sugerir os objetivos, ele consegue sugerir as ações? E quando ele sabe, porque a gente transcreve todas as reuniões, hoje em dia é fácil, vocês veem isso. Então você sabe todo o contexto do que aconteceu dentro daquela reunião do time. Será que com aquele aprendizado ele consegue ainda mais longe de falar, olha, é aqui que você está errando, é aqui que você tem que prestar atenção? Então a gente foi começando a colocar tudo isso dentro do Colégio Mota, começar a dividir por squads, começar a ter objetivos, começar a usar a inteligência artificial para provocar o time em determinadas direções. Mas o que estava acontecendo lá? Conta do seu ponto de vista. Sugestão, com essa banda aí fora é importante você botar o fone, senão você não vai ouvir nada do que eu estou falando. Aliás, a gente previu fazer esse bate-papo aqui dinâmico e percorrendo pelo palco, mas não vai ser possível porque a banda não está permitindo que a gente fique sem o nosso áudio. Então a gente vai sentar aqui e desenvolver aqui com o apoio do nosso fone de ouvido. Então, pessoal, meu primeiro contato assim, foi na vida pessoal. A minha filha que estava ali sentada falava assim, lá vai meu pai com esse negócio do GPT. É realmente uma coisa que eu, na vida pessoal,
resolvi, num determinado momento, fazer o upload do meu exame de sangue que eu fiz. E eu ia agora fazer para vocês uma demonstração que eu não vou nem tentar porque não vai dar certo, que é perguntar para o GPT agora quais são os 3 pontos de atenção que o meu exame de sangue precisa se ater. Só que com essa banda aí, realmente, eu não vou nem tentar, para não dar uma de Bill Gates aqui no lançamento do Windows 2000. Então, nessa hora que a gente começa a enxergar que existe um aprendizado e uma memorização dos dados que você compartilha, o que pode ser possível a gente fazer em relação a uma escola e a um aprendizado? E é nesse momento que eu me deparo com a visão de dados, né? Quais são os dados mais importantes que uma escola hoje deveria armazenar? Pessoal, alguém tem ideia de quais são os dados mais importantes? Porque se a gente fala que uma pessoa tira numa prova de matemática, né, eu e Valtinho estudamos na mesma turma aqui, uma questão, são 10 questões, eu tiro 7, Valtinho tira 7. Na escola de hoje, como é que a escola enxerga a gente? 7 e 7, certo? E se a gente começar a armazenar a informação que o Vinícius errou as questões 1, 2 e 5 e Walter errou as questões 3, 7 e 9. Estamos completamente diferentes. A escola de hoje enxerga isso? Não enxerga isso. Então, naquele momento que bate uma angústia de você falar assim, eu preciso olhar para os dados da escola, onde estão armazenados os dados da escola. E nessa busca que a gente vai fazendo, eu tenho um casaco que meu filho, ali pelo tamanho dele, vocês já vão ver que ele é grande, eu tenho um casaco que eu, às vezes, revezo com ele, eu fui procurar no armário dele o casaco. O que eu achei no fundo do armário dele? Prova de matemática e uma redação inteira lá. Ou seja, os dados mais importantes da escola de hoje estão armazenados no fundo do armário do meu filho. E nessa hora, eu falo, será que a gente pode, desde já, organizar, enriquecer e melhorar esses dados para quando essa inteligência estiver funcionando, a gente tiver, de alguma forma, uma vantagem competitiva? Então, nessa hora, eu falo que fica realmente difícil a gente imaginar um mundo em que a escola não conheça o aluno de forma tão profunda que eu posso afirmar para vocês. O que a gente está começando a aprofundar vai permitir que um pai conheça os nossos filhos jamais. E nessa hora lá nesse momento, a gente começa a ter essa mesma luz em conjunto, né? A importância dos dados. Quanto mais qualificados os dados, melhor a resposta do modelo de linguagem, melhor a resposta do GPT ou de qualquer inteligência artificial. Quando vem uma resposta muito genérica, é porque a gente está dando pouca informação e poucos dados. E aí a gente começa a perceber que a gente tem uma montanha de dados. A gente tem transcrições de reunião para entender, fazer uma anamnese da empresa, daquele time, daquela pessoa, para saber quais são os sonhos, quais são os objetivos. A gente consegue acompanhar semana a semana e temos essas transcrições também do que está acontecendo com o time, do que eles estão realizando. Transcrições, pessoal. Nós estamos hoje conseguindo pegar reuniões que a gente faz via Meet e vocês fazem, essa ferramenta está super disponível, inclusive gratuita, com algumas, tem uns limites de acesso. Mas transcrições, será que são ricas para a gente ter a memória e a inteligência da empresa mais robusta? Exatamente. A gente começou a perceber que transcrição era algo assim, muito forte. Que hoje é jogado fora, você faz uma reunião, você fala, às vezes a pessoa nem está ouvindo direito, prestando tanta atenção no que você está falando, o outro fala, conclui alguma coisa, aquela conclusão é levada. Mas aquela riqueza daquela discussão se perdia antigamente. Quando você tem essas transcrições, você vai guardando isso em banco de dados, você vai tendo essa memória, você não se perde. E aí surge a ideia de a gente criar dentro da Bizarte uma ferramenta para os clientes, que é o Alfred. Né? O que o Alfred faz por baixo? Por que você batizou de Alfred? Você pergunta para o Gomes, não coloca. Mas o que o Alfred faz? O Gomes é meu sócio lá, que adora Batman. Né? O Alfred resolve tudo para o Batman. Né? O Alfred salva a vida do Batman, com aquela elegância, com aquela tranquilidade, mas ele sempre sabe o que fazer na hora certa, seja dar a tecnologia certa, seja dar a informação certa, para salvar. E é isso que a gente tentou fazer da mesma forma. Se a gente tem todas essas informações,
por que a gente não podia ter um Alfred para cada cliente? Onde o cliente pode perguntar e pode ter respostas como o professor pedindo para ajudar a montar o programa da aula. Ou um determinado aluno, um exemplo. O que a gente tende a ter aquele impulso inicial de falar o que eu posso fazer com o GPT ou com qualquer manifestação de inteligência artificial já. Tem alguns caminhos. A gente pode, por exemplo, colocar uma caixinha de som que nem essa aqui, ó, e dentro de uma aula de matemática o professor fala o seguinte: só um instantinho, pessoal, vocês estão com uma dificuldade de entender que a fórmula de Bhaskara pode ser utilizada em questões reais? Vou perguntar aqui em 30 segundos 10 casos práticos do que é aplicada a fórmula de Bhaskara. Até, assim, plano de aula. Hoje a gente já tem um robozinho que ajuda os professores da educação infantil a planejarem as 6 etapas do Inquiry-Based Learning, né, do aprendizado baseado em investigação. A gente tem 6 etapas que são muito da cara do modo. E a gente hoje já consegue fazer um planejamento em que a inteligência artificial faz pelo professor ou com o professor. A inteligência artificial apoia e desenvolve o plano de aula com o professor, potencializando esse professor. Então, nesse momento que o Alfred é criado na Mizarte, eu falo, né, o que vai ser o Alfred do Mota? Como é que a gente vai organizar esses dados? E eu me vejo já em janeiro desse ano na Bet Educar de Londres. Aliás, recomendo, porque tem programas que você não fica só atrelado à Bet, né? A gente, nesse caso, foi visitar o Google de Londres com cerca de 90 diretores de escola do Brasil. E eu vi, em janeiro desse ano, na minha frente, um programador do Google abrindo o Google Classroom. Ele no Google Classroom ele cria uma questão muito simples sobre a área do retângulo, né? Um lado vezes o outro lado do retângulo, põe 5 alternativas e propositalmente ele erra a alternativa. Quando ele erra, a gente vê aquela buscazinha dinâmica do Google, plim, frações de segundos, um vídeo do YouTube de 3 minutos para o aluno jamais errar de novo a área do retângulo. Quando eu olho para aquilo, eu falo assim, cara, já está acontecendo alguma coisa aqui, porque se a plataforma já tem a inteligência para identificar que ponto da minha matriz de habilidades e competências, né? Quando a gente fala em ensino, pessoal, a gente fala em matriz, né? O currículo é uma matriz real, que está lá, né? Todas as habilidades, as competências e as rubricas que fazem da escola aquela escola única. Então, se eu tenho uma conexão daquela pergunta com o ponto da matriz e eu tenho a informação armazenada que o aluno acertou e errou, será que eu posso propor uma outra pergunta depois dessa? Será que eu posso recomendar um vídeo sobre um outro tema para explorar a partir dali essa situação de ou trigonometria ou áreas dentro da geometria? Enfim, ali começa a gente a perceber que a máquina poderia aprender com o aluno. E aí, então, eu acho que quando você responde essa questão do Alfred para o Moto, você está falando talvez daquele nosso amigo, né? Exato. Eu vou precisar sair daqui, eu não vou ouvir nada a vocês, porque a gente não esperava essa do áudio, mas eu quero apresentar para vocês a primeira manifestação de inteligência artificial que todo mundo pergunta, né? Como é que um aluno, um jovem de 10, 14, 15 anos de idade, vai interagir com essa inteligência artificial? São inúmeras ameaças, inúmeras questões que trazem preocupação para nós educadores. Uma delas é, será que o meu filho, essa inteligência vai fazer pelo meu filho? Né? Quem já testou aí o GPT-4, 4o, se você pegar um problema complexo de matemática, tirar uma foto e mandar para ele, o que ele faz? Ele resolve? Resolve, né? Essa inteligência que eu vou apresentar para vocês agora, que é o Camigo, que é uma plataforma da Khan Academy, do Salman Khan. Quem ainda não se familiarizou, recomendo muito o Salman Khan como uma base de leitura para vocês e de vídeos. Tá? A Khan Academy é uma plataforma mundial fundiada pela Melinda Gates e o Bill Gates, e eles têm como grande meta essa democratização da inteligência e da educação por meio da tecnologia. Pois bem, o Camigo não responde, e eu vou mostrar isso agora para vocês. Não, enquanto ele vai lá para começar a colocar, é muito legal. Tudo bem? Boa. Já começou. Pode projetar, por gentileza, na tela. Opa, estamos com ele aí.
Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem tutoria de matemática e ciências. Vou pedir desculpas porque esse modelo está sendo compartilhado com toda a nossa equipe de coordenação. Então aqui você tem situações em que você tem um aluno de 8 anos, um aluno de 5 anos, um aluno de 15 anos, mas eu quero que vocês projetem uma visão de uma pessoa só, com um login, interagindo com essa plataforma. E ele pergunta aqui para a gente de maneira direta: você quer trabalhar uma questão de matemática e ciências? Pode me dizer qual é o problema, o exercício que você gosta de resolver? Digitar ou colar aqui embaixo? Quem tem filho aí sabe, né? Quando a gente chega para estudar na prova de matemática e fala assim, mas qual é a parte da matéria que você não sabe, meu filho? O que a garotada responde? Nada. Eu não estou sabendo nada. Semelhante aí com vocês, não. Esse nada é muito da dificuldade mesmo de organização, de planejamento, de você identificar o que você precisa de fato estudar. Estamos todos nós na corrida contra o tempo. Educação nada mais é do que a forma de você pegar aquele slot de tempo do aluno e usar da forma mais eficiente para que a gente tenha a cada dia a melhor versão desse aluno. Então, quando a gente começa a falar o seguinte, olha, estou com dúvidas de... Bom, time, dá uma dica aí, o que você está com dúvida aí, cara? Trigonometria, geometria... Química. Química? Química você dificultou, hein, cara? Vamos trabalhar aqui uma fotossíntese, vai. Pode explicar melhor o processo de fotossíntese? Vamos ver o que sai daí. Claro, a fotossíntese é um processo pelo qual as plantas e algumas aulas de certas bactérias convertem energia de luz solar em energia química armazenada. Aí ele dá uma breve explicação e ele depois aqui embaixo, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque vocês vão verificar que a cada interação com o Camigo, ele propõe uma pergunta de engajamento. Então aqui ele vem com: qual é a parte da fotossíntese que você gostaria de entender melhor? Eu vou colocar aqui o seguinte, ó. Uma pergunta aleatória: por que só as plantas fazem a fotossíntese? Ótima pergunta. Na verdade, não são apenas as plantas. Algumas algas e bactérias eu tinha... não li a resposta inicial dele, que já falava das algas e das bactérias. Mas eles falam aqui sobre cloroplastos, pigmentos. Você gostaria de saber algo mais sobre cloroplastos e pigmentos? Enfim, aqui é a inteligência fazendo algo que ela faz muito bem. Propor um problema, se você acertar, ele indica que você está certo nisso. Se você errar, ele propõe um problema mais fácil para entender aonde está o gap desse aluno. Isso acontece com matemática e ciências, tutoria de comunidade. Eu não vou apresentar para vocês todo o caminho, pessoal, mas eu vou tentar tirar o que ele tem de melhor. Ajude-me a focar, né, que é uma outra questão muito sensível para os alunos, organizar a agenda. Mas no livro do Salman Khan, que eu recomendo a vocês, eu vou passar o livro no final da apresentação, mas no livro ele fala sobre o Réveillon desse ano. A noite de 31 de dezembro de 2023, ele estava com a filha dele, batendo um papo com a filha e construindo uma história junto com a inteligência artificial. Ele, a filha e mais a inteligência artificial. Pois bem, vamos construir uma história? Na história dele, que ele construiu, a gente pode começar aqui, Valtinho, me dá uma ajuda aí, que eu aqui de longe estou vendo com dificuldade. Aventura, fantasia, ficção científica, romance, mistério. Ficção científica. Fala no microfone aí. Você não está falando? Ficção científica. Teu áudio não está funcionando? Ah, não, eu que estou sem o áudio aqui. Ficção científica. Vamos lá, ficção científica, garoto. Teremos ficção científica. Oh, que escolha fantástica. Vamos embarcar numa aventura intergaláctica. Você já tem alguma ideia para começar a nossa história? Se não, tudo bem, a gente pode criar juntos. Escreva as 2 primeiras fases dessa história. Vamos escrever uma ficção científica que se passa onde? Falei uma coisa improvável aqui. Obrigado. Essa história se passa em um iglu na Noruega. Maravilhoso, um iglu na Noruega é um cenário super interessante para uma história de ficção científica. Agora, que tal adicionar mais uma frase para dar um pouco mais de contexto? Quem é o personagem principal? O que está acontecendo nesse iglu? Pessoal, todo mundo que passou aí por um processo de alfabetização sabe o quanto é difícil a gente desenvolver habilidades
uma fluidez na escrita, né? Nós que viemos daquela educação mais tradicional e que às vezes a gente acredita que os últimos 20 anos, né, o processo que fez a gente chegar até aqui vai ser o processo que vai fazer os nossos filhos chegarem nos próximos 20, né? Então a gente fica com aquela visão de corrige a gramática, faltou o acento aqui. A criança está com 6, 7 anos de idade, talvez precisando de uma desenvoltura na escrita, precisando ganhar prazer em escrever, em criar uma produção textual. Então vejam aqui acontecendo já um processo em que a inteligência artificial contribui para uma escrita colaborativa com esse aluno. E aí, voltando para aquele fio que eu trouxe para vocês do Salman Khan no livro, falando sobre a noite de Réveillon desse ano, a história que ele estava criando com a filha era sobre uma influência digital, olha isso, que o navio afunda e ela vai parar numa ilha paradisíaca. E ela começa a sofrer uma doença emocional porque ela queria postar todas as belezas que ela estava vendo na ilha e não conseguia. E aí chega a filha do Salman Khan para ele e fala o seguinte: pai, me deu uma angústia de saber que essa personagem está com esse sentimento. E se eu conseguisse conversar para entender melhor o sentimento dessa personagem? E aquilo estourou a mente do Salman Khan naquele momento. E vocês vão ver que aqui à esquerda, poucos meses depois, ele lança Como Conversar com um Personagem Literário. Alguém aí quer bater um papo com Zeus, com Thor, com Aquiles, com Peter Rabbit, com Don Quixote? Vamos puxar quem aqui, o Valtinho? Vamos Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Alexandre o Grande. Recomendo a minissérie da Netflix, Alexandre o Grande, 300 anos de Cristo. Alexandre o Grande é o próximo, cara. Aqui a gente tá, Alexandre o Grande é personagem real, aqui é só fictício. Quer conversar com Zeus? Einstein? Vamos com Zeus. Zeus, cara? Vamos lá. Zeus. Saudações, mortal. Eu sou Zeus, o rei dos deuses do Olimpo, senhor dos céus e mestre dos trovões. O que desejas saber? E tu, que buscas na sabedoria dos deuses? Lembram que eu pedi para vocês prestarem atenção sempre na interação final dele? A interação final dele é uma interação que provoca engajamento. E tu, que buscas na sabedoria dos deuses? Eu vou fazer uma pergunta meio cretina para Zeus aqui, deixa eu ver. Eu ouço falar de filho de Zeus até não poder mais, né? Filho de Zeus, filho de Zeus, filho de Zeus. O Zeus deve ter uma penca de filhos. Então eu fiz a pergunta para ele, que é: qual dos seus filhos deu mais trabalho? Ah, uma pergunta intrigante. Muitos dos meus filhos causaram grandes tumultos, mas talvez Hércules tenha sido mais problemático. Sua força descomunal e suas aventuras incessantes trouxeram tanto glória quanto caos. E tu, mortal, tens algum herói ou deusa favorita na mitologia? Não, maravilhoso, Vinícius. Mas isso está começando a me entregar, porque a diferença disso com o GPT também dá essas respostas, mas ele não foi treinado nem para te ajudar a você. Ele foi treinado como um assistente. Aqui não, aqui ele está querendo efetivamente te ajudar na educação. Mas como é que fica o papel do professor, a gente com tantos professores, quando você tiver um tutor desse que possa te ajudar dessa forma? Então, essa pergunta é a pergunta de maior impacto, mas antes eu queria que você desse uma olhada ali, porque já que você falou em tutor, eu puxei o Alexandre o Grande como personagem histórico. A gente também pode... Eu já perguntei a Winston Churchill, por exemplo, qual foi o momento mais difícil e se em algum momento ele sentiu que a guerra poderia ser perdida para os nazistas. Ele me respondeu que foi a queda da França que trouxe mais apreensão para eles. Mas aqui a gente pode perguntar, por exemplo, para o Alexandre o Grande, qual foi o grande tutor de Alexandre o Grande? Ah, meu tutor foi ninguém menos do que Aristóteles, o grande filósofo. Ele me ensinou sobre filosofia, ciências, medicina e muito mais. Seus ensinamentos moldaram minha visão de mundo e influenciaram muitas de minhas decisões como líder e como conquistador. E você, tem algum mentor ou figura inspiradora que guia seus interesses em escrever histórias de mistério e aventura? Então aqui ele começa a interagir com Alexandre o Grande, que teve o privilégio de ter Aristóteles como seu principal tutor.
Então, vamos trazer... posso fechar o Camigo aqui, ou vocês querem explorar um pouco mais? Porque temos meia hora aqui, mas a gente precisa entregar no horário correto. Eu vou fechar aqui, pessoal, e retornar. Bom, o papel do professor é o assunto que mais motiva e mais entusiasma a gente. Porque eu estava nessas férias de julho com uma amiga minha que mora em São José do Rio Preto, Patrícia. E eu estava conversando com o filho dela, de 7 anos de idade. E batendo papo com ele, ele falando assim, poxa, mas eu adoro pescaria. Eu falei, pescaria? Minha família é de Arraial do Cabo. Quem conhece Arraial do Cabo aqui? Eu falei, estou acostumado a ter na minha memória os meus tios chegando das pescarias com aqueles peixes enormes. Eu me lembro de um peixe gigante chamado mero. Mas o mero não pode pescar, né? Aí ele falou assim, não pode pescar na costa do Brasil, na costa americana pode. Com 7 anos, Eu olhei para aquela criança de 7 anos de idade, olhei para a mãe dela, a Patrícia fez assim, ó. YouTube. Será que a gente fica tão chateado com os nossos filhos pela quantidade de tela ou pela qualidade de tela? Eu tenho um filho que está por aqui, que eu não vou apontar, que quando eu vejo o histórico do YouTube dele, é Messi, Cristiano Ronaldo, futebol europeu e Brawl Stars. Parecido com alguém aí? Se eu tivesse vendo o YouTube desse meu filho, tivesse lá como montar uma ferrovia, como construir um foguete, como fazer separação de células, qualquer coisa, porque os jovens de hoje não têm noção de que eles têm a biblioteca de Constantinopla na mão e vão perguntar sobre o Messi, porra. Não é isso? Então, quando a gente olha para essa visão desse papel do professor, né? Eu estava outro dia falando com um professor lá da escola sobre apartheid. Ele me apresentou um influenciador da África do Sul que conversa com o avô dele que viveu o apartheid. Vocês imaginem um influencer digital que produz vídeo e que traz o apartheid de bandeja, dando casos reais, falando como é que está agora, como é que está o desdobramento disso. Eu, professor, assumo o papel de transferir conhecimento, de iluminar o aluno, de levar luz, né, a lumine, eu dou luz à ignorância do aluno, ou será que tem um futuro mais nobre guardado para mim? A nossa visão, a visão do MOP hoje, é que o professor vai começar a olhar para algo muito mais interessante do que a transferência do conhecimento. E a gente já começa a ter um pouco dessa sensação de realidade quando a gente olha para o mercado de trabalho. Eu estava vendo no Globo que saiu semana passada o programa de trainee do Itaú. São R$ 8.500 para o primeiro emprego, programa de trainee. Você até regalou o olho aí, cara. Senti, hein? Primeiro emprego, R$ 8.500 no Itaú. Alguém sabe me dizer se o programa de Itaú de hoje, para você conseguir passar e ser aceito, é parecido com o programa de seleção de 10 anos atrás? Bem diferente, né? O que as empresas estão buscando hoje? Tem aquela velha máxima, né? Eu contrato pela habilidade técnica e demito pela habilidade humana. Esse cara não está conseguindo se comunicar com a minha equipe, ele não está conseguindo se relacionar, ele não está conseguindo se aprofundar no pensamento crítico necessário para ele criticar uma situação que está sendo entregue para ele, e é dever dele checar e aprofundar isso. Criatividade. Minha esposa Mara está aqui do lado, trabalha com criatividade. Todo mundo fala assim, a criatividade é você sentar embaixo da macieira e aguardar cair aquela maçã na tua cabeça, porque daí você já sabe o roteiro da novela que tem que escrever. Quando eu entro no escritório dela, tem uma parede de conexões entre personagens e papeizinhos. Que conflito eu vou ter nesse núcleo? O que eu preciso pensar de futuro para essa personagem? Criatividade tem processo. Tem processo. Então, olha que futuro brilhante a gente pode imaginar vendo os professores como guardiões das habilidades humanas dentro da escola, à medida que a gente possivelmente, em breve, poderá ter uma inteligência que vai ficar mais posicionada nos conteúdos mais hard, né? Em saber a fórmula de Bhaskara, saber aplicar a fórmula de Bhaskara. Então, quem sabe a gente não vai ver uma escola mais envolvida em soluções de problemas colaborativos.
eu visitei a Intel, que é uma universidade em São Paulo que foi financiada pelo André Esteves. Incrível universidade, fica dentro do IPT, que é o Instituto de Pesquisa e Tecnologia do Estado de São Paulo. E do lado da Poli, que é a Universidade de Engenharia da USP. A gente foi lá no Intel e eu tive com as duas psicólogas lá, que eles chamam de coach. Eu falei, fulana, se a gente massagear a lâmpada do Aladim e você tiver um pedido do gênio, que pedido é esse para a gente aqui que trabalha na educação básica poder entregar para vocês aí na universidade alunos mais conectados com a universidade? Aí um olhou para o outro e falou assim, ué, saber trabalhar com gente, porque eu passo 6 meses aqui do meu primeiro período só resolvendo problema de relacionamento entre os alunos. E como é que era o trabalho de equipe na nossa época, galera? Vamos ser sinceros? Um ficava jogando Pac-Man, outro ficava fazendo misto quente ali dentro da cozinha, o outro já tinha descido para jogar bola no play e acabava sobrando para um ou outro fazer o trabalho. É verdade. Então, quando a gente olha para esse futuro em que o professor vai poder focar naquelas habilidades que vão fazer diferença já para o mercado de trabalho e para a academia, para a universidade, porque esse exemplo que eu dei do Intel, vocês podem pesquisar no Einstein, vocês podem pesquisar no INSPER de São Paulo, que é o irmão lá atrás do IBMEC aqui, né? O IBMEC foi para o Paulo Guedes, o INSPER ficou com o Cláudio Haddad, o INSPER continua sendo uma instituição sem fins lucrativos. Eu estava conversando com o diretor de admissions lá na Tijuca, uns 2 meses atrás, o Tadeu, sobre o processo seletivo do INSPER. Eu falei, mas, Tadeu, me conta aí, como é que funciona na prática a avaliação socioemocional? Ele falou assim, olha, a gente tem uma entrevista que é, na verdade, uma dinâmica colaborativa entre alunos. E tem aluno que chega e fala, poxa, é dinâmica? Eu tenho que liderar aqui, né? Eu tenho que bater um papo com vários alunos. O que eu vou fazer? Vou falar pelos cotovelos. Então ele está lá falando, aí o outro cara levanta a mão, ele não deixa, assim, ó, não deixou o outro falar. Aí quando o outro fala, ele em vez de ouvir o que o outro fala e replicar em cima do que falou, ele só estava aguardando ele falar para continuar a tese dele. Não tem escuta empática. Então as avaliações das universidades já estão acontecendo, utilizando como filtro as habilidades humanas. Querem outro exemplo? Einstein. Einstein tem 8 cadeiras hoje, não é só mais medicina. A gente visitou também o hospital do Morumbi, que tem no 6º andar um cordão umbilical que liga o hospital à academia, né? Coisa maravilhosa, você trabalhar com o lado prático. E a diretora do curso virou para a gente e falou assim, olha, aqui tem um processo de avaliação nosso, que os alunos entram, a gente fecha as portas, e ele tem uma entrevista, são várias mini entrevistas com os avaliadores. Eu falei, me dá um exemplo de uma mini entrevista dessa. Ela falou assim, olha, a gente pode criar uma pergunta do tipo, uma reflexão inicial, né? Como podemos conectar os eventos climáticos extremos que estão acontecendo agora com a ação do ser humano nas últimas décadas e séculos? Aí o aluno faz o quê? Pô, vou arrebentar. Isso é tudo que eu estudei. É o CO2, é a camada de ozônio. Vou arrebentar. Daí o cara fala assim, não, mas eu não quero que você responda essa pergunta. Você tem 5 minutos para você poder entrar aqui no Einstein, que você, nesses 5 minutos, vai ter que desdobrar a pergunta mãe, no máximo de perguntas filho, que me comprovem que você está atacando os pontos principais dessa questão. Qual é a escola que hoje ensina o aluno método de pesquisa científica? Para você ter processo no aprofundamento dos dados, você saber construir as melhores perguntas. Então, assim, não é futuro isso que a gente está vendo, pessoal. Isso que a gente está vendo já está acontecendo com o mercado de trabalho e com a academia. E aí eu venho com a seguinte pergunta. Na verdade, eu me lembrei aqui, antes dessa pergunta, eu vou com uma história que eu acabei de lembrar. Você me contando isso, né? Você está dizendo, e eu concordo e acho que é o que faz sentido, que o papel do professor vai ser muito mais ligado a essas habilidades humanas. Cada vez mais o professor, como o aluno está chegando, como é que ele está se sentindo, por que ele aprendeu isso ou por que ele não aprendeu, o que motiva ele, o que não motiva, como é que estão as habilidades sociais. Com todas essas habilidades socioemocionais, pode ser um ouro realmente para o professor entrar. Mas aí eu me lembro dessa história do Peter Diamond, que é o fundador da Singularity, que é uma universidade que foca muito nessas questões de futuro, né? E numa palestra dele, uma pessoa falando, ele é um entusiasta da inteligência artificial e ele acha que realmente vai mudar tudo. E aí uma pessoa perguntou, poxa, mas será que a gente não está emburrecendo? Porque se ele responde tudo para a gente
a gente não vai mais precisar aprender. Aí, em vez dele dar uma resposta mais polida, ele foi para o seguinte exemplo. Olha, eu te responder da seguinte forma. Há 200 anos atrás, o que era considerado inteligência era você saber fazer a sua casa, era você saber plantar a sua comida para se alimentar. Cuidar de animal ou não? Cuidar dos bichos, cuidar do cavalo. Então eram outras habilidades que, se você não tivesse isso, você não era inteligente, porque você não sobrevivia. Quem aqui sabe fazer isso hoje, isso não é mais tão considerado inteligência. Então o que vai ser considerado inteligência quando chegar essa história toda? Quando a gente tiver na nossa mão, porque essa inteligência artificial que a gente está mostrando é como se fosse uma ameba. E quando chegar o dinossauro dela, daqui a 2 anos, daqui a 3, ela é só o começo, são os primeiros modelos. É o iPhone 1. O que fazia o iPhone 1? Alguém se lembra lá em 2007? Né? Que um bom calendário. E aí eu te pergunto, o que será então essas habilidades lá na frente? O que vão ser habilidades humanas quando a gente tiver? Recomendo que vocês assistam a palestra a seguir, ou então que vocês aguardem o segundo módulo aqui do nosso bate-papo na Rio Innovation Week 2025. Porque a gente não vai ter tempo para aprofundar isso aqui e a gente queria muito interagir com vocês nesses 15 minutos finais. Então, pessoal, a gente agradece. Essa é uma parte de uma história que está em construção. Como eu falei para vocês, não é uma construção só de terras planas e retas, né? A gente tem tido também muita dificuldade de mudança de cultura, por isso a questão da metodologia ágil com essa importância. Para quem queria fazer a primeira pergunta sobre esse estágio nosso de entendimento aí dessa nova escola? Quem gostaria de fazer uma primeira pergunta? Tem microfone aí atrás, pessoal? Não tem? Será que eu dou? Então a gente não consegue fazer a pergunta? Só esses dois. Eu vou ter que passar então um. Quem quer falar? Alguém que está querendo fazer? Tem que passar um do... Só tem 2 microfones. Eu passo aqui. Mas tem alguma pergunta? Alguma pergunta, pessoal? Minha filha está curiosa ali por alguma coisa que está acabando assim. Não quer fazer nenhuma pergunta, filha. Você fala do ponto de vista do professor ou do aluno? Matérias também. Legal, legal. Eu estava com a Ana do Intel e ela contou um caso de uma mãe. O Intel é um instituto de excelência em engenharia, tá, pessoal? Todo mundo aí conhece o currículo de engenharia da PUC do Rio? Alguém teve curiosidade de ler já? Ela virou e contou o caso de uma mãe que chegou lá em São Paulo e falou assim: poxa, mas eu vou matricular o meu filho aqui numa universidade como a de vocês, de engenharia, e você vai me dizer que você não oferece cálculo 1? Aí ela falou assim, só um instantinho. Pegou a matriz da escola, porque é uma matriz focada em habilidades e competências, e lá é PBL, né, Product Based Learning na veia. Lá você, no dia 1 do Intel, você senta numa mesa de 8 e você começa a trabalhar em equipe com casos práticos vindos da empresa. Então ela clicou e falou assim, só um instantinho, deixa eu ver. Clicou no conteúdo necessário de cálculo 1, né, porque a gente sempre foi acostumado a olhar para o conteúdo como fim. E eu resolver aquela equação, ou eu fazer uma lista de 30 exercícios iguais, isso era um bom ensino, isso era um bom aluno. Então, quando ela vira e clica no cálculo 1, você destaca na matriz deles os 3 projetos que os alunos, para conseguirem chegar a um final e uma solução de problema redondinha, eles precisam do ferramental do cálculo 1.
do bate-cinto. Então, na hora que a gente vê o professor e o aluno mudando a orientação da sala de aula, uma sala de aula que pode ser, por exemplo, com foco de um trabalho colaborativo, né, uma solução colaborativa de problemas, isso envolve uma mudança completa. Primeiro que o professor não vai ser o que está detendo o conhecimento, né? Até porque o que vai sair dali é que é a matéria mais rica, né? O ouro que vai sair dali é a interação dos alunos e os caminhos que vierem. Por isso é tão difícil em educação nós desenvolvermos uma educação que seja que dê autonomia ao aluno. Porque se você tem um programa de ensino de uma escola que roda em 60 unidades no Brasil, o professor do Rio de Janeiro, dentro do sistema de ensino, tem a mesma prova, tem as mesmas aulas, tem os mesmos vídeos, o mesmo material didático do aluno que está no Acre. E se eu, aluno, quero interagir com aquele processo educacional, eu consigo? Não consigo. Então, a escola que desenvolve esse tipo de habilidade no aluno é uma escola que tem uma gestão muito mais complexa e que começa pela transformação desse papel do professor. Então, assim, vou abrir para vocês nosso diretor acadêmico Anderson, na reunião de ontem, propôs, na nossa reunião de orçamento, dobrar o valor do investimento em formação continuada, porque no MOP a gente remunera o professor para poder vir um tempo fora do horário dele para garantir que ele vai estar presente naquela formação continuada. Então, o grande caminho desse início aí vai ser transformar o professor. Mas eu tenho dedicado muito tempo meu a ter reuniões com pais. Hoje eu tive uma reunião com 12 pais na unidade da Tijuca para começar a compartilhar essa informação com os pais e também ouvir deles. Semana que vem eu vou ter com alunos. Tem uma coisa muito interessante assim, a gente tem que ter humildade, pessoal, os gestores escolares, que a gente não conhece esse modelo de educação que está vindo pela frente. Eu não fui ensinado, eu não fui treinado, eu não fui capacitado para ser gestor dessa escola do futuro. E eu tenho que ter humildade para reconhecer isso. Agora, se eu puder construir essa escola, mantendo meu canal aberto com o aluno, com o professor e com a família, eu acho que a gente consegue fazer progresso importante. Próxima pergunta, braço levantado, a gente já manda. Ali, ó. Estão ouvindo bem? Excelente pergunta. A gente já vinha num processo de transformação de metodologias ativas, de Product-Based Learning, de Inquiry-Based Learning há mais tempo. Então, para o MOP não está sendo uma mudança de 180 graus, né? A gente não está saindo daqui e vindo para lá. A gente está usando 3 verbos que são: nós vamos acelerar, nós vamos ampliar e nós vamos aprofundar nossa busca por aquelas habilidades mais humanas. Não esquecendo, obviamente, toda a necessidade, né, do rigor, do conteúdo acadêmico. Mas eu vou te contar um caso da primeira reunião que a gente fez em fevereiro de 2023. A gente sempre faz uma semana de formação dos professores antes de começar a aula. E a gente trouxe um profissional que estava até aqui na Rio Innovation Week do ano passado, o Paulo Millet. O Paulo, ele foi apresentar o GPT pela primeira vez em fevereiro de 2023 para os nossos professores. Tinham, sei lá, 200 pessoas na plateia. E o Paulo apresentando, teve uma professora que levantou o braço assim depois da apresentação dele e falou o seguinte: Paulo, quer dizer então que agora a gente só vai ter professor de educação infantil na escola? Então a sensação é real e ela é genuína, porque é um processo de transformação de olhar. A escola que consegue dar segurança para esse professor de que ele vai conseguir ser empoderado, que ele vai começar a conhecer aquele aluno, os pontos fracos dele, as oportunidades de crescimento, as curiosidades, os problemas socioemocionais. Se esse professor começar a receber informações de forma que ele conheça esse aluno como ninguém, a gente acredita que o céu é o limite, que esse professor realmente vai conseguir ter um nível de musculatura para poder, de fato, realizar essa escola cada vez mais humana, cada vez mais conectada com aquelas habilidades que a gente falou. Mais ou menos respondido. Quer fazer a segunda? Boa tarde.
Muito bom, né? O entender, vou começar pelo final da tua pergunta. O entender de forma orgânica tem muito a ver com a interface ser amigável, né? Por isso que eu quis apresentar para vocês o Camigo, para vocês não terem a sensação de que a gente estava falando sobre futurologia. Isso já está acontecendo e nesse ano, quem trabalha com a plataforma Canvas, que está rodando nas principais universidades americanas, roda lá no MOP também, quem tem o Canvas e hoje é uma escola dos Estados Unidos, a partir de setembro já vai ter o Camigo embedado dentro da plataforma. Então todo esse processo de monitoria que você viu acontecer aqui e de armazenar, a nossa visão aqui eu ainda não testei, porque isso é lançamento para setembro, mas tudo leva a crer que já é uma plataforma que vai começar a poder aprender com o aluno e adaptar, eu diria, em vez de monitoria, uma tutoria a esse aluno. Porque daí eu pego aquele fio de novo do Alexandre o Grande, que teve o privilégio de ter Aristóteles, né? Porque Aristóteles é mole, né, meu amigo? Pergunta, vem cá, eu quero invadir ali o pessoal do Irã, né? O que eu faço aqui com técnicas de guerra? Fique tranquilo, aqui nós temos uma estratégia de flanco esquerdo. Mas quem tem o privilégio de ter o Aristóteles como tutor? Então, quando a gente olha para aquele estudo do Benjamin Bloom, na década de 60 ou 70, se não me engano, que ele fala sobre o 2 sigma, ele começa a matematicamente comprovar que os alunos que têm tutor ao seu lado chegam muito mais longe. Então o papel da monitoria, que antes estava mais vinculado talvez a um olhar mais tradicional, de dar exercício, de ajudar o aluno a ter mais conteúdo para ele poder estudar, ele vai sair de uma proposição passiva, né, que o aluno demanda, para uma relação conectada com idas e vindas. Como vocês viram aqui na ferramenta. Vocês percebem que sempre ao final ele vem com uma perguntinha para engajar esse aluno. Então a nossa visão é que essa escola vai poder ter uma integração com esse tutor, que aqui nessa manifestação é uma IA, mas que obviamente vai alimentar um tutor humano, né, um professor que vai ter esse papel muito mais importante na nossa visão dentro da estrutura. Respondi lá atrás. Eu tenho... A última pergunta para encerrar. Cortaram a pergunta. Vamos não, encerrar. faltam 7 minutos. Não, 7 minutos. A última Dá mais pergunta. uma? A última perguntinha. Dá para fazer só mais uma? Só mais Só a uma. última. Estamos com 7 minutos ainda. Em 7 minutos. Só para não deixar ela para bonita. Ela ali, ó. Não tenho essa resposta para te dar. E tenho que ter humildade para falar isso para você. Esse caminho que eu mostrei para vocês dessa interface do Camigo é uma empresa, que na verdade não é uma empresa, uma organização sem fins lucrativos, que já começou a trabalhar uma relação que a gente começa a entender que realmente é diferente, que tem ali uma inteligência de dados por trás. E se eu fosse assim, falar sobre esse trabalho de a gente aproximar os alunos, né? A gente fala muito em dar as mãos. Dê as mãos para o aluno, dê as mãos principalmente para o professor, que está num processo de, assim como várias outras profissões, de se questionar se ele vai continuar sendo relevante ou não nos próximos 3, 5 anos. Se o professor não estiver do nosso lado, a gente não tem a escola, né? A escola fechou a porta, a gente tem planejamento. Quer dizer, com a porta aberta, a gente tem planejamento. Quando fechou a porta e a aula começou, de quem é a aula? É do professor. Então, assim, a nossa sensação é que seja qual for a manifestação e o portal, né? A gente chama de LMS, que é o Learning Management System. Seja qual for essa interface, a gente tem a certeza que vai ser uma interface que vai armazenar informações a cada interação e aprender cada vez mais desse aluno para poder, no dia seguinte, nessa segunda-feira, que vai começar daqui a 3 dias, falar assim: Theo,
vamos começar estudando hoje aqui essa parte da química que você, na semana passada, demonstrou dificuldade. Bettina, vamos preparar você um pouco mais para o francês, que você vai para Bordeaux daqui a 2 semanas? Então, é você colocar os goals, né, os objetivos, as metas claras para cada um. E se a gente for extrapolar isso, eu tive hoje uma mãe que me perguntou assim, tudo bem, mas o Enem está aí, né? Você tem o ERJ, tem o FRJ, tem o Enem. Aqui no Camigo não, que o Camigo já saiu, mas o Camigo já tem preparação para o Civic Bis, que é um exame americano. Porque se a jornada é adaptativa e eu tenho a informação, será que eu não posso adaptar? Será que eu não vou ter a condição no futuro de entender o que esse aluno quer, se ele quer estudar no exterior, numa universidade de Amsterdã, e o outro quer realmente estudar dentro do Brasil, em São Paulo, e tentar personalizar essa jornada para garantir mais sucesso a esse aluno? Então, eu acho que a resposta vai um pouco por aí. Respondido? Não, boa, eu vou complementar e já finalizar, e aí você aproveita também e finaliza. Se puder, esse livro aqui, ó, quem quiser aprofundar, infelizmente não tem em português ainda. Quem comprar na Amazon em papel, ele demora 1 mês para chegar. Mas quem quiser baixar na Audible da Amazon, que é um audiolivro, é uma leitura deliciosa, né? Um ouvido delicioso, com o próprio Salman Khan contando a história. E aqui dentro a gente já pode começar a ter casos muito práticos do que estão sendo apresentados na plataforma Camigo. E a gente deixa também no próximo slide os nossos contatos, porque se tem uma coisa que a gente gosta aqui, é conexão. Porque a gente sabe que essa resposta aqui não vai sair do nosso fórum sozinho. Então aqui estão os meus contatos, os contatos do Walter, a quem eu agradeço imensamente por estar comigo nesse bate-papo gostoso aqui. Não se intimidem, troquem informações. Eu não botei nem e-mail, hein? Botei WhatsApp aqui. Podem trocar que a gente vai adorar compartilhar as informações com vocês e também ouvir muito de vocês. Não, pessoal, foi assim, muito legal. Assim, eu vou até pegar um gancho para finalizar com a sua pergunta também, porque inovação, eu acho que você precisa de metodologia. Eu volto assim para o começo da nossa história aqui, né? Que quando você pode fazer tanto, né? Você pode fazer qualquer coisa, então tem essas plataformas. Como é que o professor vai começar? Onde ele vai se aproveitar disso primeiro? Então, se a gente não tiver metodologia e não souber quais objetivos, a gente quer inovar para chegar aonde, né? Aonde a gente quer chegar? Quando isso começa a ficar mais claro, você começa a saber quais testes faz mais sentido você fazer e qual o caminho que é melhor você ir, né? Então, porque realmente a gente está num mundo assim incrível e a gente pode se perder, porque são muitas possibilidades. Mas olha, eu fiquei muito feliz, foi muito legal aqui essa experiência. A gente aqui na Bizarre, você vê que a gente está aqui no universo da educação e como isso é um universo que você vai abrindo, a gente nem começou, né? Então, cada cliente nosso é um universo desse diferente que a gente entra, né? Então, tá também um momento muito interessante assim da vida, poder estar lidando com esse tema em tantas indústrias diferentes. Eu adorei ficar aqui te provocando, Vinícius. Foi bom demais. E obrigado. Quem quiser conhecer o MOP ou a Bizarte, eu faço questão daqui, eu falo assim, eu estive lá na palestra, pode me apresentar o MOP? Eu faço questão de apresentar presencialmente para vocês, para alguma coisa disso daqui vocês já poderem degustar do que está sendo feito na prática. Pessoal, muito boa tarde aí, bom final de evento a todos. Obrigado.